A vida é tão difícil e desafiadora que se você não der tudo de si, é bem provável que ela te deixe amargurado. E aí você vai virar uma força da escuridão e não do bem. O fato de a vida ser curta e poder ser brutal pode te assustar e fazer você se esconder. Mas você pode inverter isso e entender que, já que você está nisso, é melhor correr os riscos que fazem parte da aventura. É chato começar de baixo, mas você começa onde é fraco e, se você quiser corrigir o que é fraco, precisa aceitar que está no fundo do poço e que os primeiros passos vão doer. Se você pega as pessoas, eu já disse isso, e as expõe voluntariamente, as coisas que elas evitam e temem, que sabem que precisam superar para alcançar suas metas, as próprias metas, se você consegue ensiná-las a encarar o que elas temem, elas ficam mais fortes. E você não sabe quais são os limites disso, porque poderia se perguntar: se durante 10 anos você não evitasse fazer o que sabia que precisava ser feito, como seria? Bom, existem pessoas notáveis que aparecem no mundo de vez em quando e são pessoas que descobrem ao longo de décadas como poderiam ser se fossem quem realmente são, se expressassem o próprio ser. E elas ficam mais fortes e mais fortes e mais fortes e a gente não sabe os limites disso, não sabemos os limites. E você poderia dizer, bem, em parte talvez o motivo de você sofrer tanto seja porque não é tudo o que poderia ser e você sabe na verdade disso. Se você vai corrigir suas fraquezas, precisa admitir sua insuficiência, mesmo que isso te envergonhe. Agora, se a distância entre você e seu ideal é tão grande que te paralisa, então diminua ela. Se você se esconde e não deixa sair o que carrega dentro, e não entrega ao mundo o que poderia, vai ficar cínico e amargurado. E vai começar a fazer coisas bem sombrias. Você não só vai deixar de entregar ao mundo o que poderia, como vai começar a sentir inveja de quem é competente e se dá bem e vai trabalhar para tentar destruí-los. Então, esse é o caminho para o inferno. É sério. As pessoas podem estar envolvidas em situações muito difíceis. E é nessas situações que a busca pela gratidão se torna algo que, por necessidade, é mais profundo e mais difícil. Mas isso não quer dizer que seja inadequado. E existe uma estreita relação entre amar o seu inimigo e ser grato, apesar das coisas terríveis que acontecem na sua vida. Você tem a obrigação de manter a sua fé, mirar alto e tratar as outras pessoas como gostaria de ser tratado, não importando o que aconteceu com você. Você não é necessariamente o melhor juiz do que precisa. Você precisa de algo extremamente valioso na direção do qual possa caminhar. E é fácil se enganar sobre o que você quer. E esse é o tipo de ilusão que as pessoas perseguem quando buscam poder. Se você decidir, ao invés disso, que você só vai dizer o que acredita ser a verdade, precisa largar as consequências. E você pode pensar, bem, eu não quero largar as consequências porque quero controlar o que acontece. Mas o que você perde aí é a aventura, porque se não controla o que acontece, não sabe o que vai acontecer. O seu grupo de comparação certo é o você de ontem. Você é o único grupo de controle que faz sentido para você, porque você tem um conjunto de talentos, possibilidades, limitações e tragédias que são realmente únicos. Você pode se comparar com outra pessoa em algum aspecto, mas não é uma comparação justa, porque você não sabe com quais talentos ela foi abençoada, nem que oportunidades ela teve que você não teve e por aí vai, então não é uma comparação justa. É muito melhor pensar em quem você era e depois pensar, bem, eu poderia ser um pouco melhor em algum aspecto? E o lado positivo disso é que a resposta quase sempre é sim. Agora, se você se compara com outra pessoa, ou com seu eu no futuro, a distância é tão grande que acaba te paralisando. Então, você criou um dragão e não tem as ferramentas para dominá-lo. E o que precisa fazer é reduzir esse dragão a um tamanho administrável. E você quer reduzir esse dragão até ele ficar num tamanho em que você esteja disposto a conseguir avançar.
por menor que isso seja. Agora, se você está aqui e o seu ideal está lá e essa distância é insuportável, então você reduz a distância. E na verdade vai ter que fazer isso de qualquer jeito, porque você não vai sair de onde você está até a perfeição de uma vez só. Existem passos graduais. Então você precisa preencher essa hierarquia do progresso com uma representação detalhada bastante para começar a avançar. Porque você quer descobrir onde você é insuficiente. E isso dói. Dói encontrar um obstáculo na forma de uma opinião de outra pessoa, por exemplo, que pode mostrar onde você é cego e ignorante ou até totalmente cego. Mas a vantagem disso é que você pode corrigir o erro e então, à medida que avança, ficar mais forte. Deveria sempre fazer uma pergunta idiota. Isso não quer dizer o tipo de pergunta que alguém faria sem estar prestando atenção. Se você está ouvindo alguém e não entende o que a pessoa diz, e deixa isso claro, está mostrando sua ignorância. E talvez esteja numa sala cheia de gente e pense que é a única pessoa burra o bastante para não entender, o que é raramente o caso, aliás. A questão é que se você revela essa ignorância para si mesmo e para outra pessoa, vocês podem corrigir isso. E se você fizer isso por 1000 vezes, deixa de ser ignorante. Se fizer 1000 perguntas idiotas e ouvir as respostas, então vai saber 1000 coisas, algumas profundas, que você não sabia antes. Essa é a vantagem de procurar na sua alma pecados que ainda não foram resolvidos e tentar espiar. Isso não é uma ilusão, certo? É uma tentativa de corrigir. Uma das coisas que vejo é como as pessoas reagem a esse nível de pressão quando pensam no que vai acontecer no longo prazo. Tem um desconforto bem na minha frente agora, que preciso encarar e preciso atravessar. Se vou chegar a algo no futuro que acredito que devo fazer. E uma das soluções que vem à cabeça delas, que não é uma solução, mas para elas não vou fazer nada. Sim. Sabe, não decidir é como uma escolha neutra. Um amigo meu, Alex, tem uma frase que eu adoro, e ela diz: as coisas mais pesadas na vida não são ferro nem ouro, mas as decisões não tomadas. A razão de você estar estressado é que tem decisões para tomar e não está tomando. Não existe indecisão, porque você envelhece. Você paga pela sua indecisão. É uma decisão de evitar, fundamentalmente. As pessoas que usam o medo para conquistar poder apontam para os vários apocalipses que podem acontecer com a gente. E é difícil combater isso porque o futuro é sempre um horizonte apocalíptico. Tudo pode desmoronar e já aconteceu antes e pode acontecer de novo, e na verdade vai acontecer na sua vida conforme você envelhece e morre. Então, é muito fácil imaginar um apocalipse. Então, vem a pergunta, e a pergunta não é: esse apocalipse pode ser real? Porque a resposta é sim, mas qual atitude você deveria ter diante disso? Ingênua? Isso não é bom. Cínica? É melhor, mas ainda não é bom. É outra forma de inferno. E também tende a tornar os apocalipses possíveis mais prováveis. Então, o que você tem quando você supera o cinismo? O que você tem quando supera o cinismo é a sabedoria. Isso não é ingenuidade, é coragem. Uma das coisas realmente difíceis de aprender quando você está no fundo é o quão embaixo você está. Porque é humilhante. Bom, eu fiquei doente recentemente e quando comecei a me recuperar, eu não conseguia abotoar as minhas camisas. Eu não conseguia abotoar. Tive que reaprender a fazer isso. Eu esqueci como posicionar as mãos num teclado. Eu não sabia onde colocar as mãos, eu tive que reaprender a digitar. Agora, eu não perdi todo o conhecimento, ele voltou bem rápido. E o motivo de eu dizer isso é que um dos impedimentos para as pessoas que levaram um golpe na vida é que as coisas desmoronam tanto ao redor delas que o lugar de onde precisam começar é humilhante até de considerar. Na verdade, a regra é bem simples quando você quer se reerguer. A regra é: você tem que fazer a tarefa pequeno bastante para realmente fazê-la. Não importa o quão pequena ela seja. Eu trabalhei com pessoas e uma das coisas pelas quais eu fiquei conhecido é meu conselho de começar limpando o quarto. Mas eu tive muitos pacientes que não conseguiam. Não conseguiam ir para casa e limpar o quarto. Não limpavam o quarto há 20 anos. Por todo tipo de razões, talvez porque quando tentavam fazer algo positivo na família deles, não importando o que, eram imediatamente punidos e invalidados.
E numa situação assim, você reduz até que talvez a primeira coisa que faça seja limpar, tipo, talvez olhar dentro de uma simples gaveta, ver a bagunça que tá lá, olhar por um minuto, pensando como poderiam reorganizá-la se fossem fazer isso. Quando as pessoas estão muito mal e decidem avançar, de algum jeito, elas estão enfrentando toda a gama de problemas que está diante delas, sob a aparência daquele único problema. Tudo está à espreita atrás, é como se vissem a ponta do rabo de um réptil saindo de um armário gigante e olham e pensam, bom, é só a ponta de um rabo, que mal isso poderia me fazer, mas está ligada à criatura inteira. E a vantagem é que se você dá esse primeiro passo adiante, está avançando contra toda essa oposição. E a desvantagem é que a primeira tarefa parece tão pequena que você literalmente precisa ficar de joelhos, ser humilde o bastante, se abaixar para dar esse primeiro passo. Tipo, meu Deus, é só isso que eu consigo fazer, eu sou tão inútil. O que é humildade? O que é o oposto do orgulho? Humildade é começar de onde você está. Isso é humildade. E é irritante porque, se sua vida é um caos, você tem que perceber que você é a pessoa no meio daquele caos. Depois precisa entender que sua primeira tentativa de arrumar o caos talvez não seja algo que vá se orgulhar muito. E eu vi bastante disso na minha prática clínica, quando os primeiros passos que as pessoas tinham que dar para colocar as coisas em ordem eram constrangedores. Tipo, é só isso que eu posso fazer? Olha, amigo, subir é melhor do que descer. Então, mesmo que precise começar pequeno, você acumula sucesso de forma exponencial. Você também acumula derrotas de forma exponencial. Esse é o abismo, que é o inferno. Você começa a descer e vai descendo cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Então, mesmo que precise começar pequeno, ou até muito gradualmente, o que é bem provável se estiver tentando encarar algo que te vem atormentando, mas não importa. Pequeno quanto? Eu diria, dê o passo que você consegue dar, que vai dar, que realmente pareça uma conquista. Imagine que está lidando com uma criança de 3 anos e quer encorajá-la, certo? Você quer dar a ela uma tarefa que não quer que ela diga, pai, eu fazia isso quando eu tinha 2 anos, certo? Mas também não quer dar uma tarefa que ela não tenha nenhuma chance de cumprir. Você quer dar uma tarefa que a estique além de onde ela está, que tenha uma chance razoável de dar certo, certo? Por que esticá-la além de onde está? Porque você quer crescer. Olha, se você ama uma criança, ama ela por quem ela é ou quem poderia ser, e você quer demonstrar o seu amor pelos dois, eu acho que se você é pai, se inclina ainda mais para o amor para quem a criança poderia ser. Você quer confiança, certo? Mais especificamente, você quer confiança baseada em competência. Caso contrário, é narcisismo. Então, como desenvolver isso? Bem, você se vê ultrapassando os seus limites. Então você pensa, olha só, tem algo em mim que consegue ultrapassar meus limites. Esse é seu eu verdadeiro. É uma boa forma de pensar nisso. Ao fazer isso, percebe que os limites existem e que foi você mesmo quem os colocou. Bem, essa é uma das coisas que você pode perceber, claro. Além disso, você não sabe exatamente onde os limites estão. Tipo, eu superei aquilo. Beleza, e agora? Qual é o arco ascendente de superar limites? É a escada de Jacó? Eu diria que não existe limite para cima. Não existe limite para o quão ruim as coisas podem ficar. Ninguém com um pouco de bom senso negaria isso. Não sei se uma aventura é justa. Nem sei se é isso que queremos. Isso é algo que eu passei a entender mais profundamente enquanto escrevia esse livro. Para que fomos feitos? Fomos feitos para o desafio máximo. E não é assim que nos enxergamos no mundo moderno. Nós nos vemos como feitos para o prazer, sabe? Pornografia. Nós nos vemos como feitos para o consumo, ou para a segurança, ou para, talvez, para a autoexaltação egoísta e para a fama. Olha, todas essas coisas são melhores do que não tê-las, digamos. Para que fomos feitos? Eu acho que fomos feitos para o desafio máximo.